Boa noite, sejam todas muito bem-vindas à nossa call. Acho que 14ª, se eu não me engano, acho que 14ª call do Eu Protagonista da Minha Voz. Isso, 14ª, a Pri confirmou para mim. Que é essa chamada mensal que eu faço para as protagonistas, para quem faz parte do meu grupo protagonista, onde, para quem é novo aqui, normalmente eu faço uma atualização energética, né? E normalmente eu compartilho um pouco do meu momento energético, dos meus processos, do que eu tô passando, e eu percebo que normalmente isso contribui muito para todo mundo. E depois disso, eu abro para perguntas. Então, vocês podem me fazer perguntas e eu facilito vocês. Então, para quem é novo aqui, nova, tem uma playlist no meu YouTube que você pode acessar as calls anteriores. E eu vou contar para vocês que tem uma riqueza de conteúdo, uma riqueza de perguntas, uma riqueza de facilitações, né? Então, se você quer receber uma riqueza de conteúdo, eu te convido a ir visitar essas calls anteriores do protagonista, que tem muita coisa boa lá. E a Priscila acabou, a Pri, que trabalha comigo, acabou de pôr aqui. Se vocês quiserem acessar ou gravar a playlist, tá bom? Tá aqui para vocês acessarem. E é uma riqueza, por quê? Porque tem as perguntas de vocês, né? E a pergunta de um sempre contribui muito para todos, né? Então, quem está passando pelo mesmo processo ou algo parecido que dá para você adaptar a pergunta e acaba refletindo muito para vocês, né? E a Daniela escreveu aqui. Tem mesmo, já acessei 2 lá no YouTube. Se ficarem, se ficarem tonta é normal. Muita entrega. Obrigada, Dani. Eu tenho esse jeitinho assim, sabe, gente? Esse jeitinho assim, profunda, intensa, não consigo entregar nada meia boca, não consigo, esse não é o meu perfil, nada meia boca por aqui. Então, não é porque é gratuito que eu não vou entregar o que eu entrego normalmente. Então, super convido você aí nessa lista do YouTube, tá bom? E, bom, quem está aqui nesse momento caótico de criação de uma nova realidade, né? O que eu percebo muito é isso. Então, eu comentei nas chamadas anteriores essa, esse processo, né? De tudo aquilo, o movimento que o universo está fazendo é um movimento de se você escolhe consciência, se você está nesse caminhar de consciência, se você contribui para trazer mais consciência para o planeta de alguma forma, só você contribui para trazer mais consciência para o planeta de alguma forma, escolhendo ser mais consciente, escolhendo ter mais consciência dos seus pontos de vista, dos lugares onde você está funcionando em limitação, dos lugares onde você está funcionando em inconsciência. E nos lugares onde você está, às vezes a gente funciona até em anticonsciência, contra consciência. Mas isso não quer. Quem nunca entende? Quem nunca? Para a gente estar consciente, primeiro a gente precisa reconhecer que a gente está inconsciente ou tendo ações contra a consciência, né? E aí, esse é o primeiro passo para a gente se tornar consciente. Não é porque você está inconsciente ou tendo ações contra a consciência que você está errado. Não. Eu já estive nesse lugar e garanto para você que todas nós que estamos aqui já estivemos nesse lugar. Estamos em algum lugar nesse caminhar de se tornar mais consciente, né? Então, o primeiro passo é você se reconhecer como inconsciente para você sair desse lugar de inconsciência, né? E não tem nada de errado com isso. Então, e aí, o que eu percebo que o movimento que está acontecendo, isso está ficando cada vez mais intenso, gente, mais intenso. Tudo aquilo que não é contribuição para a criação do futuro que você está criando, tudo que não é contribuição para a sua vida, tudo que não é contribuição para você,
Se você não escolheu tirar da sua vida, o universo está escolhendo por você. Então, assim, se você escolheu ficar no universo da não escolha, não se preocupe, porque o universo está fazendo o papel dele, tá falando, tá bom, você ficou aí em consciência, você não está querendo mudar isso, então vamos aqui que a gente vai chacoalhar isso, e isso vai mudar de toda forma. E esse é um processo que vem acontecendo mais intensamente no meu mundo, eu tenho compartilhado mais com vocês desde setembro. Agosto, setembro, isso tem ficado mais intenso. E agora, no meu universo, tem sido uma coisa a derradeira, assim, sabe? É uma coisa de tipo, agora meio tá sendo arrancado, né? Então eu tô falando do que é isso que você tá falando, Donato? Tô falando de pessoas que não são contribuição para nossa vida. Tô falando de pessoas que podem ter sido contribuição na nossa vida até agora. E aí, ela pode não estar sendo mais contribuição na nossa vida, ela pode não estar sendo até esse momento, daqui para frente não é mais. Então, essa pessoa está sendo convidada a se retirar da sua realidade, né? O movimento e situações. Então, sei lá, não sei se você passa por situações abusivas de alguma forma, situações de gaslight. Não sei se vocês sabem o que é gaslight. Gaslight é um processo de invalidação psicológica, emocional psicológica, tá? Então, é um processo, são pessoas que muitas vezes as pessoas têm na vida que sempre te fazem de errada. Deixa eu só me pôr como aqui, spotlight for everyone. Que as pessoas fazem você de errada, né? E as pessoas fazem de errada, então, e é um processo intenso de sempre invalidar. Isso é gaslight. Não tem uma agressão física e muitas vezes não tem um grito, tá? Não tem uma agressividade no gaslight. Mas tem essa coisa de criar sempre situações para te colocar num lugar de errado, de invalidar, de fazer menos de você, tá bom? Então, essa é uma situação de gaslight. Então, essa situação de gaslight, algumas vezes, a pessoa pode até te tratar muito bem em certas situações, em certas condições, e ela sempre dá uma escorregada, tá? Ela dá uma escorregada e vai para um lugar de te invalidar, de fazer menos de você, de te fazer de errado, tá bom? Isso chama gaslight, que é uma coisa mais emocional, tá? Psicológica e emocional, tá? Então, se você tá nessa situação e se você tá num lugar de meio nem reconhecer que você tá nessa situação, ou reconhecendo um pouco, mas sem coragem de se posicionar para que essa pessoa pare de fazer isso com você, o universo está criando situações, tá? O planeta está criando situações de tirar essa pessoa da sua vida, tá? Então, se você não escolheu tirar, o universo está escolhendo por você tirar essas pessoas da sua vida, tá? E esse é um aprendizado para você e para a pessoa, para os dois, tá? E aí a gente entra, o que eu tenho percebido, né? E eu já compartilhei com vocês aqui essa coisa do baixar, né? Para quem é novo aqui, tem umas canalizações de um ser que se chama Bashar, que se você quiser acessar, é no Instagram, chama Sua Mente e Seu Universo, tá bom? São muito boas esse ser. Ele é uma grande contribuição para o planeta, sabe? Esse ser que se chama Bashar, ele é uma grande contribuição, exato, do Daryanka, exatamente isso. Daryanka é a pessoa que tem corpo, tá bom? Que canaliza o ser que não tem corpo, tá bom? Então,
Ele traz muito essa consciência. E eu vi ele falando, tem um vídeo, até eu tive uma reunião de equipe agora mais cedo. Eu também, Milena, amo muito, muito o Bashar, muito. Acho ele uma super contribuição. A forma como ele fala tem tudo a ver com o Axis, né? Se você olha para aquilo, é uma coisa. É ouro, ouro, é ouro puro que o Bashar fala. Então, e ele fala de um jeito mais bem entendível, vamos chamar assim, né? Um jeito mais acessível. Então, eu convido você, se você não acessou, vai lá. Tem uma página no Instagram que se chama Sua Mente e Seu Universo, tá? Que tem várias canalizações dele. E eu vi eu estava conversando com a minha equipe hoje, a gente fez reunião de equipe, e tem um vídeo dele que eu até vou colocar no protagonista para vocês. Pri, se você puder colar aquele vídeo do Bashar que eu compartilhei hoje com a gente no protagonista para as meninas, tá? Ele fala que o mês de dezembro e de janeiro é um mês para a gente se silenciar, para a gente ficar com você mesma, ficar na sua bolha, ele chama, né? Um processo de uma travessia para uma nova realidade, né? A gente, pelo que ele tem dito, assim, a gente tem um 2016, 26 bem intenso energeticamente, de muita mudança, tá? E aí o que eu tenho percebido e eu queria falar com vocês é aquela coisa de frequência que eu sempre já falei algumas vezes com vocês aqui, mas isso está ficando cada vez mais claro, assim. Como que isso funciona, né? A gente frequenta a nossa frequência. Então, a sua vibração, os seus pontos de vista, o lugar onde você experimenta o mundo, né? Essa frequência que você tem te abre possibilidades, tipo numa faixa de frequência, né? Então vamos supor que o universo ele é separado em faixas de frequência, tá bom? E isso vai de 0 a 100, só para facilitar, tá? Essas frequências assim. Então, se você escolhe, eu vou só abrir a porta para o meu cachorro, senão ele vai começar a uivar do manifesto que ele quer entrar aqui. Só um segundo, gente. Vem, vem. Pronto. Então, essas faixas de frequência são faixas de frequência que existem no universo, tá? E no planeta, e você frequenta a sua frequência, a sua vibração, que está totalmente ligada com seus pontos de vista, com as suas crenças, com o lugar da onde você pensa, com as suas emoções, aquilo que você vibra, tá bom? Esse é o resultado da sua frequência, tá? Então, quando você tá e aí eu nem vou colocar o que você está experimentando, tá bom? Mas a gente tem essas faixas de frequência que conforme a sua vibração, você acessa a realidade no planeta de acordo com essa faixa. Conforme a gente recebe possibilidades no planeta de acordo com essa faixa de frequência que a gente vibra. Então, tem uma máxima que é você frequenta a sua frequência, tá? Então, você experimenta as coisas de acordo com a sua vibração. E as pessoas que têm uma frequência diferente experimentam as mesmas coisas de um lugar diferente, porque ela tem uma outra frequência. Então, dentro de uma cena que está acontecendo, qualquer cena que seja, a frequência de cada pessoa acessa aquilo de um lugar diferente. Numa mesma situação que esteja acontecendo, as pessoas acessam aquilo de forma diferente, tá? E aí, conforme você vai crescendo nessa faixa de frequência, você vai tendo novas possibilidades, experimentando novas coisas, que as pessoas que estão numa frequência aqui embaixo não acessam isso, porque elas não escolheram as mesmas coisas que você escolheu. Então, vamos supor que você está dando um passo de escolher mais consciência.
novas possibilidades vão se abrindo, a sua frequência vai aumentando e você vai acessando novas possibilidades que a pessoa que está nessa faixa de frequência aqui embaixo nem acessa, não é uma realidade para aquela pessoa. E tudo aquilo que você é, que está nessas faixas de frequência, vou chamar de mais superiores, nessas faixas de frequência diferente, a pessoa que não escolhe aquilo, ela nem enxerga você. Tudo aquilo que você é, nessas faixas de frequência superiores, essas pessoas nem acessam isso, nem enxergam, não enxergam tudo aquilo que você é, além da faixa de frequência que ela é. Então, é essa o que está acontecendo no planeta nesse momento, aos meus olhos, o que eu tenho percebido é que essa disparidade dessas faixas de frequência vão ficar cada vez mais pessoas afins, sabe? Pessoas que têm a mesma faixa de frequência, elas vão se aproximar mais, vamos chamar assim, vão estar mais próximas. Então, o ciclo vai ficar cada vez mais de pessoas que têm uma similaridade frequencial, tá? Porque tá acontecendo essa coisa que eu tô dizendo, olha, aquilo que não serve para o futuro que você está criando está sendo retirado da sua realidade. Você escolhendo isso ou não, isso está mudando, né? Então, é isso, tá bom? E aí a gente vai, as pessoas vão experimentar coisas no planeta cada vez mais de lugares muito distintos, muito diferentes, de acordo com essa faixa de frequência que ela está frequentando, tá? Não sei se eu fui clara com isso, mas eu acho que é uma informação bem importante para vocês acessarem, tá? Se vocês quiserem fazer uma pergunta, por favor, posta aqui. Ou se vocês quiserem abrir o microfone para fazer uma pergunta sobre isso, vocês podem me fazer, tá bom? Mas basicamente é isso, tá? É uma congruência de similaridade de frequência que vai acontecer, tá? Isso está cada vez mais acontecendo, tá? Pessoas congruentes, pessoas afins vão se frequentar e cada um no seu grupo, e não tem julgamento da escolha do outro. Isso é o que está rolando, né? Esse é um processo de expansão de consciência, tá? Então, é isso, né? É como se fosse a gente está num lugar meio de bifurcação dos caminhos, mas tudo isso acontece aqui nesse agora, nessa realidade, entende? Tudo se passa aqui, mas é como se fosse uma bifurcação dos caminhos e num determinado momento você vai falar: nossa, aquela pessoa desapareceu, aquela pessoa sumiu da minha vida, aquela pessoa não sei o que aconteceu, mas nunca mais vi. Não sei onde foi parar, não sei o que aconteceu, tá? Então é esse processo. E aí o Bashar tem falado bastante desse mês de dezembro, janeiro, a gente está atravessando um período de uma mudança bem grande, energética no planeta mesmo. E aí tem um convite a gente se silenciar um pouco mais, né? De a gente ficar mais caladinha, mais quietinha no nosso mundo, no nosso universo, não que a gente tenha que excluir as pessoas, mas a gente se honrar, né? Principalmente nessa época de final de ano, essa época de Natal, onde a gente tem festas natalinas e aí tem aquelas reuniões familiares que nem sempre são tão prazerosas, né? As pessoas têm muitas questões com relação a reunir família e tudo isso. Então, como você pode se honrar nisso? De verdade, né? Como você pode se honrar? E, e pessoas que não são contribuição para você, você pode escolher não frequentar essas pessoas. Mesmo que ela esteja na mesma festa natalina que você pode escolher cumprimentar, mas talvez não ir conversar tão profundamente, talvez, sabe? Como você pode se honrar com isso, né? Então, acho que é isso. Como você pode se honrar nesse Natal, gente? Essa é a minha pergunta para você. Como você pode honrar a si mesma nesse Natal, tá? Oi, Pati, querida. Oi, Dô. Você estava falando de frequência mais uma vez e me veio de novo
essa consciência, assim, por que que muitas pessoas que também estão no Axis, né, no nosso grupo, que a gente se conhece aqui na cidade, por exemplo, nas cidades, por que que a gente não consegue se conectar para fazer troca, né? E tipo assim, Uhum. a Milena me olhando, a gente troca muito, né? E é uma coisa que eu e ela vai concordar, a gente já tem conversado sobre isso, tipo, parece que o negócio não expande, sabe? Uhum. Então, E se assim, você honrasse a não expansão, Paty? Entende? Primeiro, uhum, assim, eu tenho muita tranquilidade em falar coisas não, para vocês assim. é, Nem todo mundo que está no Axis de fato é consciente, sabe? Acho que é bem claro, vocês precisam ter clareza sobre isso. Nem todo mundo que escolhe estar no Axis, está no Axis, é consciente, né? O Axis é sobre consciência, inclui tudo e não julga nada. Então, o isso, Axis recebe todos, tudo, aham, tudo, tudo, todos, mas não quer dizer que a pessoa estando no Axis ela é consciente. E aí a gente está falando de CF, de CFMW, a gente está falando de, assim, e aí o que vale para tudo isso é você fazer a pergunta se aquela pessoa é contribuição para você, entende? Né? Então é olhar para esse lugar da gente fazer a pergunta, ok, essa pessoa é contribuição de fato para mim? Né? E não tem um julgamento nisso, é só tipo, não é, então quem são as pessoas que são contribuição para mim? Por favor, universo, me mostre, apareçam, né? E sim, venham, né? e Simples assim, né? eu vejo, Então, tipo, e Paty, se vamos você. trocar, vamos, mas aí na hora do, e aí, ó, eu tô disponível, tô livre o dia todo. Então, pois é, e aí fica nesse, pois é, e Tem arruma. uma pergunta boa para isso, Paty, que eu uso muito, é assim, essa pessoa está escolhendo isso. O que eu escolho diante da escolha dela? Entende? Nossa, eu adorei, adorei isso aí. Exato, ela está escolhendo escorregar, ela está escolhendo não vir, ela está escolhendo não trocar comigo, ela está escolhendo isso. Ok, e o que eu escolho? Teve uma época que eu fui para um julgamento, falei, nossa, mas será que ela não tá querendo receber a minha energia? Nossa, pensei. Uhum. Aí eu pensei, eu sou foda mesmo, eu vou estar no meio da energia dela. Aí eu fiquei pensando, Patrícia, aí eu, opa, peraí, sabe? Eu falei, nossa, faz 5 anos que eu moro aqui, queria trocar com a fulana, vive arrumando desculpa. Eu falei, ah, então tá bom, também não escuto. Exato, exato, é essa energia, sabe? Ela está escolhendo isso. Tem 5 anos que eu convido, meu Deus, 5 anos! E a gente nunca conseguiu trocar, então, oi, né? Parte para outra parte, sabe? Quem são as pessoas que são contribuição para mim? Tem uma outra pergunta que eu amo, que é super cabível para tudo isso que a gente está falando aqui, é quais são as pessoas que estão dispostas a ser incluída na minha vida? Quem está disposto a ser incluído na minha vida? Porque aí, essa pergunta, ela é espetacular, gente. Essa pergunta, ela é quem está congruente energeticamente comigo, entende? Quando a gente faz essa pergunta. Pode repetir? Quem são as pessoas? Eu vou anotar aqui para vocês. Quem são as pessoas que estão dispostas a serem incluídas na minha vida. E aí, essa é dispostas, não é disponível. Quem perguntou isso? O iPhone, não sei quem é o iPhone. É disposta, porque se ela está disposta a ser incluída na sua vida, ela é congruente energeticamente com você, entende? Que é isso tem tudo a ver com toda a explicação que eu acabei de dar para vocês, tá? E aí a gente vai fazendo essa aglutinação, essa congruência energética de pessoas afins, que tem tudo a ver com aquela explicação que eu dei agora de frequência energética, de estar similar e tudo aquilo, tá?
Então, o que mais é possível? Tá bom? Te ajudei, Pati? Então, tá bom. Tinha uma pergunta aqui em cima que eu perdi. Lilian, me tornei facilitadora agorinha, recente e ainda perdida em colocar a boca no mundo. Me sinto como um papagaio, igual a todas, me sinto insegura em falar das classes de barras travadas. Olha, tem uma classe que se chama Voz Certa para Você, Lilian. Esta classe é sobre você falar sobre o seu trabalho, sobre a sua profissão, sobre você. Você está disposta a se compartilhar com o mundo. Tô brincando, essa é só uma dica. Mas essa parte da sua pergunta, Lilian, que você fala, me sinto igual um papagaio de pirata? Exato. Me sinto igual um papagaio de pirata estou pegando o discurso que todo mundo faz sobre barras de axis, estou repetindo o mesmo discurso que todo mundo tem sobre barras de axis. E aí, se a gente está repetindo o discurso que todo mundo tem do que é barra de axis, para que serve a barras de axis, você não está colocando a sua diferença naquilo que você está falando, né? E aí, o que vai ser o convite para o outro te escolher como facilitadora ou praticante de barras é a sua diferença, né? Então, eu falo muito isso para as pessoas. Então, qual é a sua experiência com barras? Como barras mudou a sua vida? Qual é a sua percepção sobre barras? Né? Se você já atendeu pessoas que teve uma grande mudança com barras, conte sobre experiências, né? Porque esse discurso de barras de axis são 32 pontos que temos na cabeça, que quando a gente toca, dissipa uma carga eletromagnética de pensamentos, sentimentos, emoções, isso tem 10.000 praticantes que falam, 10 mil praticantes que falam isso só e no Brasil, né? Então, essa coisa do papagaio de pirata é isso, sabe? É esse lugar onde a gente está repetindo o certo da coisa. Tem falando o discurso pronto e não se incluindo naquilo, tá? Então, a dica que eu tenho para dar para você é como você pode se incluir nisso, trazer mais de você, tá? E aí, para você trazer mais de você para o mundo, é uma classe de voz certa para você, tá bom? A classe de voz certa para você é sobre essa disposição de você aparecer primeiro para você, mas depois para o mundo. Quando você aparece para você, porque muitas vezes a gente se esconde até da gente mesmo, minha gente. Grande parte das vezes a gente se esconde da gente mesmo. E aí, quando a gente aparece para a gente mesmo, tendo 5 elementos da intimidade com a gente mesmo, a partir desse momento a gente pode aparecer para o mundo. E daí é um outro lugar que a gente está disposto a funcionar, porque aí a gente está disposto a receber mais quando a gente permite que o mundo nos veja como a gente é, né? Então é uma virada de chave muito importante essa, né? Da gente estar disposto a aparecer para o mundo, tá bom? Então, espero ter contribuído com você, Lilian. Se você quiser levantar a mão, abrir o microfone e fazer uma pergunta, sinta-se. Ela não pode falar agora, Lilian, mas então ela acho que espero que tenha ouvido e que tenha contribuído. A Yasmin falou que vai passar o Natal na casa da sogra, que é complicado. Exato, Yasmin. Como você pode se honrar passando o Natal na casa da sogra, né? Mesmo indo, sabe? E se você não precisasse concluir que é não ir na casa da sogra, não vá até a casa da sogra, mas como você pode se honrar nesse processo de estar lá, né? Estou aqui. Vou ou não vou para a confraternização de família paterna? Exato, é como você vai se honrar, acho que é essa a pergunta. Aí a Dani disse sobre facilitador, exato. Aí a Dani disse também.
Tá, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Yasmin, me sinto um pouco insegura. Atualizei meu negócio através de uma pergunta que te fiz, mas agora é como se eu não quisesse ser vista. Então, Yasmin, é sobre isso. Esse é o próximo passo, né? Que é esse lugar onde a gente se esconde até da gente mesmo, né? Do que você está se escondendo? O que vai acontecer se você aparecer? E aí precisa facilitar o que aparece com isso, né? Esses pontos de vista que aparecem quando eu faço essas perguntas, né? Do que você está se escondendo? O que vai acontecer se você aparecer? Você está disposta a receber julgamentos, que é outro passo importante, né? As pessoas muitas vezes não querem aparecer porque elas não estão dispostas a receber julgamentos, né? E esse lugar de não receber o julgamento é onde a gente mais se para. Ou você aparecer, você não quer ser vista por quem? Que acontece muito isso em rede social. Ah, eu vou falar em rede social, mas eu não quero que a minha sogra me veja falando em rede social. Ah, eu vou falar em rede social, mas eu não quero que a minha vizinha, fulana de tal, me veja falando do meu trabalho, tarará, né? Então, esse lugar onde as pessoas não, certas pessoas podem te ver, não podem te ver, tem que liberar isso, esse ponto de vista que cria isso, entende? Porque senão esse é o lugar onde você está se parando, não permitindo ser vista, não permitindo aparecer, tá? O que mais é possível? Pessoas interesseiras, então. E que ponto de vista é esse? Cláudia! Beijo, querida! Então, eu acho que é isso, sabe? Acho que fiz atualização, respondi algumas perguntas. Yasmin, me sinto travada, até mesmo travada em te fazer perguntas. Tá bom, se honre, né? Quando você estiver pronta para fazer pergunta, estou aqui. As perguntas vão te ajudar o que você faça ou não. Então, melhor. Ixi, entrou um WhatsApp aqui. É melhor fazer. A Dani tá te incentivando a você fazer perguntas, Yasmin. Então, bora lá. Acho que a gente pode abrir. A gente ia falar sobre as classes de voz, as pessoas que fizeram classe de voz, mas a, a Mariane tá aqui? A Mari tá aqui? Não, né? Então tá bom, a gente faz em outra chamada isso, né? Vamos abrir agora para as perguntas? A Milena queria fazer uma pergunta. Abre, Milena. Ai, chegou cliente. Como pode melhorar? Ela escreveu aqui. Tá bom. Então, se alguém quiser fazer uma pergunta, por favor, levante a mão. Então, esse é o momento que eu abro para perguntas. E vocês que estiverem dispostas podem receber uma facilitação aqui, tá bom? E o que mais é possível? É só abrir perguntas, só levantar a mão, abrir o microfone e soltar a sua voz. Ah, você quer que eu fale das minhas classes de voz? A Dani está perguntando. Escolho saber onde serão suas classes de voz em 2026. Ó, classe de voz em 2026. A gente tem uma, yes, no final de fevereiro, no dia. Pera aí, que eu não fiz a minha cola. Vou olhar aqui no meu calendário. No dia 27, 28 e 29 de fevereiro, a gente tem classe de voz em Balneário Camboriú. E essa querida Patrícia Pode Campos, melhorar. exato, é minha host lá, ela que me convidou para dar classe lá. Então, você de Balneário Camboriú, nos contate, Patrícia, eu, a Pri, tá bom? Para a classe de voz lá em Balneário, que é dia 27, 28 e 27, 28 de fevereiro e 1º de março. Aí a gente tem classe de voz no Rio de Janeiro. Ei, você do Rio de Janeiro. A querida Pri é minha host no Rio, que está aqui, fadinha, toda bela, formosa. A gente tem classe de voz no Rio, que é dia 20, 21 e 22 de março, tá bom? E aí a gente tem um fundamento
Em Curitiba, você de Curitiba, temos um fundamento em Curitiba, dia 16, 17, 18 e 19 de abril, tá? Acho que até abril. Então, por enquanto, são essas minhas classes marcadas. Minhas próximas classes, tá bom? O que mais é possível para que a gente tenha outras classes aparecendo nesse meio do caminho, tá bom? Oi, Yasmin. Oi, Yasmin, meu já te amor, tudo bem? facilitei tantas vezes. Tudo bom, Verdade. lindona? Tudo bem, maravilhoso. E você, como tá? Tô ótima. Nossa, eu tô tão travada em fazer essa pergunta pra você, como se fosse um algo tão... Um algo assim que eu não consigo expressar. É como se eu não tivesse palavras, sabe? Como se eu não quisesse ser vista por medo de aproximação de pessoas. Porque ao meu redor, muitas pessoas, principalmente a amizade, pessoas mais próximas, elas gostam muito de. Eu não sei bem se é aproveitar da minha mesma ingenuidade, a minha bondade, entendeu? E usa Uhum, aquilo, aquela fraqueza dela, para que venha ganhar proveito com isso. E também uhum. atualizei meu negócio através de você, das perguntas que eu te fiz. Sou tão grata por isso, você não imagina o tanto que eu sou grata. Tanto gratidão no meu coração por isso. Queria que todas vocês Querida, um tivessem prazer. essa coragem, porque a gente tem medo, né, de ser CLT e investir. E se a gente não perder esse medo, não tem como algo acontecer. E foi tão grandioso, foi tão rápido. Foi uma pergunta do mês de agosto e outra do mês de setembro. E eu fiquei fazendo. Uau! Então, foi muito rápido. A energia foi muito rápido. Você é de onde, Então, Yasmin? Que cidade você é? Bom Jesus da Lapa, Bahia. Já Bahia. ouviu falar? É, Claro, já ouvi falar. Bom Jesus da Lapa, sim, já ouvi falar. Que honra aqui. contribuir com você. Obrigada por receber, querida, e por mudar a sua realidade. Isso para mim, assim, uau, até me emociono. Eu também fico Uma honra, emocionada. de verdade, você mudar a sua realidade com duas perguntas que você fez. Maravilhoso. Duas perguntas, duas perguntas. E eu queria poder dizer mais não, aprender a dizer não para as pessoas, porque até mesmo as pessoas ao nosso redor vê a gente mudando nossa realidade financeira, às vezes as coisas que a gente posta, a forma que a gente fala, a forma que a gente se comporta, e tenta aproximar, tenta se infiltrar, tenta até mesmo fingir ser sua amiga para ganhar proveitos e eu percebo que não é de verdade. Às vezes há Uhum. julgamento, às vezes há algumas brincadeiras, principalmente quando eu falo sobre Axe. Eu não sei o que é correr barras. Aqui na minha cidade não tem isso. Ninguém fala de barras de Axis, ninguém fala de nada. Aqui só tem três religiões predominantes, na verdade, né? É o cristianismo, os evangélicos e o candomblé. É muito Uhum. forte, muito forte. E quando eu falo sobre Axis, quando eu falo de Clube do Livro, quando eu falo sobre entidades, eu vejo tantas entidades que se tornou algo tão normal para mim que eu não sinto medo. É tão normal e aí as pessoas criam tipo um tabu ou um preconceito e às vezes brinca, às vezes fala alguma gracinha, sabe? Mas eu sei que é tanta contribuição. Eu fico no meu serviço, fazendo minhas coisas com meu fone no ouvido, de ouvido, ouvindo puxões aqui em casa também. Eu durmo todos os dias com puxões de energia. Coloco em Muito sua bom. playlist, que eu sou apaixonada, muda. Toda vez que eu escuto, sua playlist é algo diferente. Nunca é a mesma coisa. E Que eu queria graça, que mudar. graça. Me E faz a sua pergunta, querida. É sobre você não querer que as pessoas tenham segundas intenções, tenham, não é segundas intenções. Faz você a sua pergunta. eu quero aprender a dizer não. Eu quero aprender a dizer não várias vezes e eu quero ser vista. Eu fiz um banner para publicar minhas coisas, meu negócio, minhas pizzas, meu geladinho. E eu não consigo postar. Agora eu tô vendendo também farofa de carne seca, escondidinho de mandioca. E eu não consigo postar. É como se na minha mente eu não fosse dar conta daquilo, ou se aquilo fosse muito para mim. Eu tenho isso comigo. Eu acho que é um ponto de vista. Eu não sei Isso de é quem é seu, isso. Não. não é seu. Quanto você está consciente
das pessoas que ficam inseguras em postar e tá criando isso como sua realidade. Então, tudo que isso é vezes um deusilhão, tudo que você está fazendo para comprar aquilo que você está consciente como seu. Você pode agora destruir, descriar tudo isso, devolver isso ao remetente com consciência anexada? Sim. Certo, errado, bom, mal, podem, poctos, assencudos, caros, povados, base, criações, anéis. A quem pertence esse ponto de vista que se você postar, vai ser demais, eu não sei as coisas que você disse, não me lembro agora. Você pode agora devolver ao remetente tudo isso com consciência anexada? Sim. Certo, errado, bom, mal, podem, poctos, assencudos, caros, povados, base, criações, anéis. Ó, já tá mais leve. A quem pertence todos esses pontos de vista que se você postar, vai acontecer alguma coisa. Vai ser demais, as pessoas não vão gostar. Você pode agora destruir, descriar tudo isso, devolver tudo isso ao remetente com consciência anexada? Sim. Certo, errado, bom, mal, podem, poctos, assencudos, caros, povados, base, criações, anéis. Mais leve? Mais leve. Mais leve, bem mais leve. Bem Então, mais leve. e se você pudesse, a grande questão aqui, Yasmin, é sobre receber. Tudo que a gente não está disposto a receber nos controla, né? E quando o quanto você está percebendo a intenção da pessoa em querer se aproveitar de você, em querer, ou a pessoa pode estar até com inveja de você, ok. E se isso fosse só uma energia? Tudo que você está fazendo, essas energias, essas consciências que você tem, maior e mais grandioso que você pode agora destruir, descriar tudo isso? Sim. Irrelevante, significante? E se você só pudesse estar consciente daquilo que está se passando no mundo da outra pessoa? Simplesmente isso. E não fazer aquilo relevante, significante. E que você não vai dar conta daquilo. Né? Tudo que isso é, vezes um Deus e leão. Você pode agora destruir, descriar tudo isso, por favor? Sim. Certo, errado, bom, mal, padem, poctos, assim, cutos, carotos, povados, base, criações, arenhos. Tudo que você está fazendo relevante, significante, maior que você, e, tipo, não consigo lidar com o que se passa no mundo das pessoas, ao invés de simplesmente estar consciente. E se a gente não precisasse fazer nada com aquilo que a gente está consciente? E se a gente só precisasse estar consciente e não ficar sob efeito da realidade dos outros? Tipo assim, ok, estou consciente de que essa pessoa está querendo se aproveitar de mim. Aham, eu sei o lugar onde você está funcionando. Ah, eu sei onde você quer chegar. E aí, quando você reconhece o lugar onde a outra pessoa está funcionando, você escolhe entrar na ou da outra pessoa só se você quiser. Entende? Tipo, sei quem você é, sei o que você quer aqui. E aí é uma escolha sua entregar aquilo que a pessoa quer de você ou não. E aí vem o falar não. Mas aí, então, o quanto você tem o ponto de vista de que você tem que agradar a pessoa e tem que fazer aquilo que ela quer? A quem pertence esse ponto de vista que você tem que agradar a pessoa e fazer aquilo que ela quer? Porque não é porque a pessoa está vindo com uma intenção de tirar proveito de você, que foi uma das coisas que você falou, que você tem que fazer aquilo que a pessoa quer, entende? Entendo. Qual é, o que é esse ponto de vista, Yasmin, que você tem que fazer aquilo que o outro quer que você faça? Que é isso? Tem alguma coisa para Tal, você? talvez não ser capaz o suficiente ou demonstrar uma coisa que no fundo não é. E tudo que isso é, vezes um Deus, Leão, você pode agora destruir, descriar tudo isso? Sim. Certo, errado, bom, mal, podem, poctos, assim, cutos, carotos, povados, base, criações, anéis. Não ser capaz do quê? Não ser capaz de dar aquilo que a pessoa está precisando ou está me impedindo. É como se eu tivesse que dar conta de tudo. Ok, tudo que isso é, vezes um Deus, Leão, você pode agora destruir, descriar tudo isso, por favor? Sim.
Sete errado, bom, mal, podem, poctos, assentos, caroços, povoados, bases, criações, além. E o que você está querendo provar quando você tem que dar conta de tudo? Você está querendo provar o quê para quem? Eu não sou pequena. E tudo que isso é, vezes um Deus e leão. Você pode agora destruir e descriar tudo isso, por favor? Sim, Sete errado, bom, mal, podem, poctos, assentos, caroços, povoados, bases, criações, além. Então, você está querendo provar para você mesma que você não é pequena ou você está querendo provar para o outro que você não é pequena? pro outro. Ok, então tudo que isso é, vezes Deus e Leão, você pode agora, todos os lugares onde você está querendo provar para os outros que você não é pequena, ao invés de simplesmente ser tão grande como você é, você pode agora destruir e descriar tudo isso? Sim. Sete errado, bom, mal, podem, poctos, assim, cultos, garotos, povoados, base, criações, alheis. E que lugar é esse que você concluiu que você é pequena? Todas as projeções, expectativas, separações, julgamentos, rejeições, computações, conclusões, necessidades que você tem de você mesmo, que você é pequena. Você pode agora destruir e descriar tudo isso, por favor? Sim. Sete errado, bom, mal, podem, poctos, assentos, caroços, povoados, bases, criações, anéis. Todas as projeções, expectativas, separações, julgamentos, rejeições, computações, conclusões, necessidades que você tem de você mesma e que os outros têm de você mesma, que você é pequena. Você pode agora destruir e descriar tudo isso? Sim. Sete errado, bom, mal, podem, poctos, assentos, caroços, povoados, bases, criações, anéis. O que aconteceu? O que aconteceu que você ficou presa nesse lugar de você é pequena? Acho que é a falta de reconhecimento. Por muito De quê? tempo eu me senti muito só. Então, falta de reconhecimento de quem? Da minha mãe. Ok. Então, tudo que você está esperando, o reconhecimento da sua mãe que você não está dando para você mesma. Você pode agora destruir e descriar tudo isso, por favor? Vezes um Deus e leão. Sete errado, bom, Sim. mal, podem, pactos, assim, dos garotos, povoados, bases, criações, anéis. Você já percebeu que você não é mais pequena? Você já percebeu que você cresceu? Você já percebeu que você não é mais uma menininha? Às vezes. Quantos anos você tem agora? Não agora, nesse corpo agora, nesse lugar que você está agora, dessa menininha que está aqui, pedindo atenção e pedindo reconhecimento. Quantos anos você tem? 3. E o que aconteceu com 3 anos? Saudades. E tudo que isso é, Medo. e tudo que isso é, vezes um Deus de leão, você vai agora destruir e descriar tudo isso? Sim. Sete errado, bom, mal, podem, pactos, assim, cultos, garotos, povoados, bases, criações, aninhos. E o que mais? Medo que minha mãe fosse morrer. E tudo que isso é, vezes um Deus de leão, você pode agora destruir e descriar tudo isso? Sim. Sete errado, bom, mal, podem, pactos, assim, cultos, garotos, povoados, bases, criações, aninhos. E o que mais? O que estava Medo de. acontecendo de verdade? O que estava acontecendo para você estar nessa situação? Eu morava com a minha avó. Eu não morava com a minha mãe. Uhum. Morava eu, minha avó e 2 primos meus. E nessa época, eles me faziam muito medo. E quando eu era pequena, essa idade, eu via muitas coisas. Muitas coisas que eu sentia muito medo. Hoje eu entendo, eu sei que eram entidades. E minha avó era do candomblé. E ela me levava para esses lugares. E quando eu chegava em casa, eu ficava com muito medo, muito medo. E minha mãe também não morava comigo. E minha avó, quando ela fazia alguma coisa comigo, ela sempre falava para mim não chorar. Não chora. Engole o choro, engole o choro. E os meus primos tinham prazer de me fazer chorar e ao mesmo tempo fazer eu engolir o choro. Tem um animalzinho aqui na minha região que quando chove ele aparece. As pessoas chamam ele de gongo. Em alguns lugares fala lacraia, alguma coisa assim. E quando chovia, eles colocavam esse bicho na minha mão. E eu tinha muito medo, eu gritava, chorava muito. E minha avó falava que não era pra não ter medo dessas coisas.
mas eu tinha medo. E quando eu Uhum. vi essas entidades, eu sentia muito medo, mas minha avó era como se ela não acreditasse em mim do que eu estava vendo. Por mais que ela sabia que eu estava vendo aquilo, mas ela não acreditava. E eu me sentia muito só. E quando minha mãe veio morar comigo, depois que eu tinha 6 anos, ela ficava fazendo umas brincadeiras sem sentido, que ia morrer, que eu ia ficar só. E isso magoou muito no meu coração. E quando eu cresci, eu sempre busquei ter o amor dela, sempre busquei ter a atenção dela. Eu não conheço meu pai biológico. E eu nunca tive isso. Eu Tá nunca bom. tive Então, isso. tudo que isso é, Deus, um Deus de Leão, tudo que você está parada, estagnada, presa, tudo que você está, todos os aléns, segurando os eternos aléns, os aléns, os aléns que você está presa aos 3 anos de idade com toda essa situação. E todo o sistema de sequência trifásica, sistema de choque, trauma e TPT, que você está presa aos 3 anos de idade, com todas essas provocações de medo, de você se sentir muito sozinha, das pessoas te provocarem, e você estarem se sentir ameaçada e com medo e ninguém para te acolher. Tudo que isso é, Deus e Leão, todos os aléns segurando os eternos aléns, os aléns, os aléns, e todo o sistema de sequência trifásica, sistema de choque, trauma e TPT que você está presa. Você pode agora destruir e descriar tudo isso? Sim, Certo, errado, bom, mal, podem, impactos, assim, dos garotos, povoados, bases, criações e anéis. E você pode agora reconhecer que a menina de 3 anos de idade passou por tudo isso? E que fortaleza que ela é, que apesar de estar sozinha, passando por todos esses medos, não ter ninguém para te acolher, ninguém para te dar um colo, você cresceu e se tornou essa mulher linda agora, né? Então você pode agora, você adulta, ir lá e acolher e reconhecer essa menina de 3 anos de idade e falar que ela dá conta, que ela cresceu e que tudo isso passou. Você pode agora se acolher, Yasmin, aos 3 anos de idade? sim, Então, faça isso. Olhe para você, a menina de 3 anos de idade, se acolha, se abrace, o que você requer agora. E fala que tá tudo bem. Isso. Tudo isso vem à tona, vezes um Deus de leão, sete errado, bom mal, padre impactos, acenco, dos caroços, povoados, bases, criações e anéis. Tudo isso vem à tona, vezes um Deus de leão, sete errado, bom mal, padre impactos, acenco, dos caroços, povoados, bases, criações e anéis. A energia já mudou, Yasmin? Uh, yes. Como que você mais tá? leve. Mais leve. Mais leve. Ok, então tudo que você ficou preso aos 3 anos de idade, com todo esse medo, toda essa insegurança, toda essa solidão, você pode agora destruir, descriar tudo isso, por favor? Sim, Certo, errado, bom, mal, padre, impactos, assim, dos garotos, povoados, bases, criações, anéis. Tudo que te fez ficar presa, cristalizada, trancada aos 3 anos de idade. Você pode agora destruir, descriar tudo isso, por favor, vezes um Deus leão? Certo, sim. errado, bom, mal, padre, impactos, assim, dos garotos, povoados, bases, criações, anéis. Que idade você tem hoje, Yasmin? 30. 30. Então, você pode crescer. A menina de 3 anos pode agora crescer para 4 anos, Sim, para 5 anos, sim, de 5 a 10, sim, de 10 a 20, sim, de 20 a 25, sim, 25 a 30, sim. na idade atual. Na idade atual, idade atual, idade atual, idade atual, chegou. Yes. O que mais é possível? Seja bem-vinda, acolha sua menina de 3 anos de idade, nesse corpo lindo de mulher de 30. Gratidão, meu amor. Imagina, querida, o que mais é possível agora? Veja como é que você fica, tá bom? E o que mais é possível agora? Como você pode incluir a menina de 3 anos na sua vida? O que ela pode contribuir com você agora na sua vida, na sua realidade? O que você pode criar agora com a sua menina de 3 anos, agora que tem 30?
Como você pode trazer mais da sua criança para o mundo? Como você pode ser mais dessa alegria, de toda a consciência que você tinha com aqueles 3 anos, ao invés de ficar cristalizado, parado, preso lá? Como é que você pode trazer para sua vida, para sua realidade agora? Tá bom? Coragem, alegria. Coragem, alegria. Olha o sorriso que abriu, ó. Olha o sorriso lindo que abriu. Olha só. Olha só esse sorriso. Tá bom? Te ajudei? Muito, meu amor, gratidão. Muita contribuição. Beijo enorme, querida. Beijo, amor. Beijo. Beijo. Oi, Milena. Oiê, Oiê, tudo bom? tudo ótimo, e você, tudo bem? Tudo ótimo também. Você tá Me cada dia diga. mais bonita, Tô cada dia o quê? mais bonita. Eu queria só sinalizar isso, Ah, porque minhas fotos obrigada. nos grupos assim, cada vez fica mais Gratidão, querida. linda. Tá, esse último pode me mudou um pouquinho a minha pergunta, deixa eu reorganizar. Tá. Achei muito sincrônico o que tu comentou sobre o Bashar, porque lá no começo do meu despertar, lá no começo, A sua voz. Você pode ficar ou mais perto do microfone, porque eu não peraí, consigo te ouvir super bem. Cadê ela? Sumiu da minha tela. Será que ela caiu? Ixi, Milena, Caiu. caiu. Vai voltar. Na hora de Ela deve ter, aproximar, ela deve ter apertado algum lugar. deve ter. Ah, acho que ela voltou. Voltou. Só se desmutar, Milena. voltei. Vê se assim, Voltou. uau, dá pra me ouvir bem? Dá para ouvir bem. Eu achei muito sincrônico o que você falou sobre o Bashar, porque eu comecei a estudar sobre a espiritualidade, eu recebia muito dele. E ele Faz levou tempo isso? 2019. Nossa, você conhece o Bashar desde 2019, então. Que incrível. Eu amo ele. Eu parei de receber um pouco dele depois que eu conheci o Gary, porque eu me apaixonei, assim, fechou muito, e daí acabei deixando ele um pouco de lado porque entrei em hiperfoco. Mas enfim, achei muito sincrônico tu trazer, porque depois que eu conheci o Bashar, eu criei um TikTok, onde eu comecei a expressar códigos de luz, que são esse milite ao reiki, basicamente. Ele fala, Tá. inclusive, dos códigos de luz em algumas das canalizações dele. E faz isso. Eu comecei em 2020, mais ou menos, então faz 4 anos. O meu TikTok já tem 100 mil seguidores. Como pode melhorar? Que incrível. Então, eu tenho dificuldade de trazer constância para as coisas. Digamos, Uhum. X-Men, né? Eu sigo muito o fluxo, só que eu gostaria de ter um pouco mais de, como o próprio Bashar está trazendo, coerência com aquilo que eu escolho para o meu futuro. E eu sei que para trazer o crescimento que eu visualizo para o meu TikTok, eu preciso ter um posicionamento um pouco mais. Me vem responsável na cabeça, mas ao mesmo tempo eu não sei se seria responsável porque parece meio engessado da forma que tá na minha cabeça. É meio que aí que se perde a energia, sabe? Eu quero fazer uma coisa, só que parece que eu não tenho a energia para fazer isso. E eu começo a entrar nos loops mentais, assim, de que vai ser muito repetitivo o que eu tô falando, e aí eu acabo fazendo uma vez por mês, na época do meu fluxo mensal, de lua, né, de menstruação, que eu tô na energia lá em cima, expansiva, querendo conversar pelos cotovelos, e isso perde um pouco o fluxo durante quando eu vou minguando em direção a outros ciclos. Então, eu gostaria de uma facilitação porque eu te vejo, né, fazendo constantemente lives e coisas abertas e compartilhando e recebendo da energia das pessoas. Então, como pode ser mais fácil receber das pessoas, receber das lives, receber, inclusive do caos? Porque eu não sinto que meu problema é com o julgamento especificamente, sabe? Já fiz. Sim. Já, não é exatamente isso. Não, se você tem 100 mil seguidores, meu amor, você não tem problema em receber julgamento. Você está super disposta a receber julgamento de verdade. Essa não é a sua questão. Tá, a sua pergunta é
Qual é a sua pergunta? Qual é a energia da sua pergunta? Pode melhorar? Como pode Como melhorar? O que se requer? você quer ter. Então, assim, você me vê fazendo live, mas eu não consigo funcionar nos construtos dessa realidade, Milena. Então, eu não consigo ter um Instagram fazendo stories diariamente, por exemplo. Porque, de verdade, isso não faz sentido para mim. Isso não funciona para mim. Assim, o que vai funcionar para você? Entende? Então, se você não precisasse funcionar dentro do construto de que no TikTok, a regra do TikTok é que você tem que postar 3 vezes por semana, ou a regra do TikTok é que você tem que postar 5 vezes por semana, whatever, qual é a regra que existe dentro do construto dessa realidade, o que vai funcionar para você. Porque para mim, eu funciono muito mais fazendo isso aqui, ó. Eu amo fazer isso aqui. Né? Então, a Pri e a Gelisa estão aqui comigo, são da minha equipe, e a gente está falando sobre isso hoje. E elas, como você pode fazer mais stories? Como você pode ter mais constância? Então, elas estão demandando isso de mim, e de verdade, não faz sentido para mim, Milena, entende? E acho que é a mesma coisa para você. Não faz sentido para mim eu ter que postar diariamente no Stories, entende? Isso não me traz alegria. E o Bashar fala muito sobre isso. O que te traz entusiasmo, o que te traz alegria, o que te traz leveza, o que te traz o que quer que seja, né? Então, tá bom. Eu tô disposta a ser vista, eu tô disposta a falar, eu tô disposta a aparecer. Mas a hora que me vem com uma receita de bolo do jeito que eu tenho que funcionar, eu entro numa resistência espetacular, Milena. Fiz até ok. Eu entro numa coisa tipo, eu não vou funcionar como todo mundo faz mesmo, não vou fazer como todo mundo faz mesmo, né? Então, tudo que isso é para todas vocês humanoides que botam a mão na cintura e não vou fazer tudo que todo mundo faz. Vamos agora destruir, descriar tudo isso, por favor. Certo, errado, bom, mal, podem, pode, todos assim, cutos, caroços, povoados, base, criações, ali. Olha a cara da Gelisa que fala para mim que eu tenho... Então, de verdade, esse é um processo dessa coisa de postagem e do construto de como as coisas têm que se funcionar, aquilo que funciona para você. Então, como você se honra dentro desse processo? Porque a gente só vai fazer as coisas que nos traz alegria, diversão, facilidade, que tenha sentido para nossa vida e que traga entusiasmo para nossa vida. Né? Então, ok, se requer que eu faça todo dia stories, eu tô falando uma coisa só para vocês terem a energia, tá bom? Não tô, só para vocês terem a energia da coisa. Se requer que eu faça todo dia stories para eu ter 100 mil seguidores, ok, eu abro mão de 100 mil seguidores e vou me divertir, entende? Vou fazer aquilo que eu prefiro muito mais fazer essa call do que fazer stories, na boa, entende? Na boa, né? Agora, como eu posso fazer essa estratégia funcionar de um outro jeito? O que vai funcionar para você, Milena? O que vai te trazer alegria, o que vai te fazer diversão, o que vai ser divertido você fazer em rede social, né? Então, eu costumo fazer stories e postar coisa em rede social, e mesmo gravar vídeo, os shortzinhos os reels curtos e os shortzinhos que eu gravo, quando eu tô numa energia bacana, quando eu tô super afim de fazer isso, quando eu vou lá e gravo. Então, tem um vídeo que tá rodando meu, que tá super indo e tá me trazendo um monte de seguidor novo, porque eu tava num momento que eu tava numa energia específica, que foi o convite para criar o que tá criando no meu Instagram hoje. Então, o que vai funcionar para você? Né? O que vai te trazer alegria, diversão, entusiasmo? E se você não tivesse errada, Milena?
de não ter saco. Eu tô junto com você nessa coisa de não ter saco de postar todo dia. Estamos juntas de mão dadas, né? Então, que vai funcionar, né? Porque o processo, gente, porque de verdade, essa coisa de postar, eu já entrei numa leva de que tinha que postar vídeos todos os dias. Menina, passou 10 dias, eu estava querendo pegar o meu celular e tacar ele pela parede. E sabe, eu tava numa energia de tipo, puta que saco que eu tenho que gravar. Que raio de energia é essa que eu vou circular em rede social? Pode me contar o que é isso? Rodô, É muito mais sobre a energia do que aquilo que você tá. É muito mais sobre o que você tá sendo. A energia que você tá sendo do que aquilo que você tá falando, gente. Muito mais sobre isso, né? E aí tem lá um vídeo que eu tô falando do presente que a pessoa que tá me trazendo um monte de seguidor novo, porque eu tava sendo uma energia específica e tal. A G que tá querendo falar alguma coisa, diga, querida. não, aproveitar que a gente está em mulheres, né? E você citou até a gente conversando hoje, e eu lembrei de uma postagem que eu te encaminhei, daquele negócio das mulheres, que o marketing criou quando pôs a obrigação É, das mulheres, né, tirarem determinados cabelos de determinados lugares. E aquilo veio com uma reflexão assim: a gente vai trabalhar para a gente só por diversão, ou a gente vai trabalhar para o algoritmo que está yes, colocando a gente como yes. escravas de uma rotina que não é necessária ser mais, né? Então é muito mais sobre o que a gente realmente vai fazer pra gente, baseado em nada fora, mas o que faz sentido dentro, né? Eu Dentro, vou sorrir exato. dentro. Era só isso. É, exato. E é muito mais sobre a energia que você está sendo, Milena, entende? Sobre, então, para mim, essa coisa de rede social, de verdade, eu faço na hora que eu tô afim. E essa sou eu, gente. Vocês fazem parte do protagonista. Eu não tenho muito saco de postar áudio toda semana. Essa é a Donata Cardoso. Mas eu tenho um puta tesão de vir aqui facilitar vocês uma vez por mês. A gente pode até fazer mais calls do protagonista. Tem um puta prazer em fazer isso. E eu vou escolher sempre fazer aquilo que me dá prazer. Porque é onde a minha energia expande, é onde eu sou mais contribuição para todo mundo, é onde eu estou trazendo mais de mim, é onde eu estou me honrando de verdade, é onde faz sentido para mim. Entende? O que faz sentido para você, Milena? Né? Então, se é no dia da sua menstruação, querida, aproveite isso. Quantos dias você fica menstruada, Milena? Eu fico uma semana, então tem uma semana. Se fosse no meu caso, eu teria uma semana de trabalho produtivo. Tô brincando, gente. Mas é assim, e humanoide, a gente tem altos e baixos energéticos. Esse é o processo. E se a gente pudesse, se não tivesse, primeiro, um certo de funcionar, número um. Número dois, e se a gente pudesse honrar o nosso processo, sempre se honrar no nosso processo, né? O que vai criar mais, né? Porque, de verdade, para mim, tá bom? Se não é divertido, eu nem vou, nem faço. Porque eu sei que se eu vou pegar um celular para gravar um vídeo, que eu não tô com o menor tesão de gravar esse vídeo, eu vou ter 50 views, gente. Entende? Então, só porque eu tenho que gravar o vídeo e só porque eu tenho que dizer a coisa de uma determinada forma, né? Então, o que vai funcionar para você? É isso que eu queria te dizer. Espero ter te ajudado, querida. Que mais é possível? Auxiliou bastante mesmo. Muito obrigada. Imagina. Deixa eu ver o que. A voz mudou, né, da Yasmin. Me identifiquei com a Yasmin. Que mais é possível? Cansei de ouvir. Quem está controlando as decisões, né? Faz sentido. G, é possível não depilar mais? Agora a gente já entrou nessa coisa de depilação, né, Cláudia? Como é que faz para não depilar?
Eu não consigo. Ai, ai. A Elizabeth está dizendo, voto para mais call. Ok, vamos pensar nisso. Quem sabe a gente possa fazer 2 calls por mês, né? Eu amo fazer essas calls. A lá, a Gelisa já se animou. Gelisa já se animou. É... Apri disse, uau, uma semana, nem meu período mais sangramento. É, o meu eu tenho uma semana de menstruação. É, que mais é possível? E sou menstruada ainda, se vocês não sabem, eu tenho 51 anos e ainda sou menstruada, ainda estou menstruada. A Vilma está dizendo, ah, que bom estar ouvindo isso, agora já sei que não estou sozinha. Exato, o que vai funcionar, o que vai ser divertido, eu acho que é isso, com rede social, sabe? Porque se você for entrar na neura de tenho que gravar, meu Deus, eu já tentei fazer isso, eu quase, sabe? É muito chato, gente. Aí a energia que você está sendo no vídeo, a pessoa recebe que você está ali, né? Tipo, de saco cheio de gravar aqueles vídeos e fingindo ser uma outra coisa? Não, sem forma, sem estrutura, exatamente, Paty. Oi, Cláudia. Acredite, tudo que Olá, vira obrigação tira o tesão, exatamente. Tudo bom, querida? tudo bom? Então tá Estava bom. precisando estava precisando, não, era requerido escutar a sua voz e estar no grupo. Que bom! Estou com saudades. Tá com saudade, querida. Sim, sempre estou nos Que... workshops e nos livros, isso, e ando com os temas familiares aí. E Você entrei não na tá sozinha. Você Matrix! tava no começo da classe? Você tava no começo? Não consegui entrar porque Depois meu você celular ouve dava o que eu preguiça. falei. É, depois você ouve, porque eu falei exatamente sobre isso. Como a gente estamos, né, passando por um momento muito de daquilo que não é contribuição para a nossa vida, né? Está sendo retirado de um jeito cada vez mais intenso, né? Então, essa situação familiar que você está passando, né? O que é certo sobre isso, né? O que essas pessoas de fato são contribuição para você, né? Como você pode se honrar nesse processo, Cláudio? Como você pode Sim. se honrar com essas pessoas, entende? Como você pode. As pessoas estão escolhendo uma determinada coisa. O que você escolhe diante daquilo que as pessoas estão escolhendo, né? E se você não tivesse que fazer aquilo que as pessoas querem que você faça? Sim, eu tô bem nesse processo, assim. Mas caiu Eu também, eu uma também. situação uma que me levou para o passado. É, eu tenho uma tia madrinha que não tem filhos e ela já teve, faz 14 anos atrás, fora da caixinha dela, uns 4 anos, e só eu para tudo. E agora aconteceu o mesmo. Agora está acontecendo o mesmo. 11 anos depois, é, ela está num processo de deterioro cognitivo, Uhum, mas ela mesma foi pro lar vocês dizem asilo, não é? Isso. É, que ela queria, mas depois que entrou, né, não dá para sair, não é? Eles não deixam. uhum. O médico foi ver ela e tá só com uma pessoa responsável. E, e tudo eu, e não tem muita ajuda, ninguém pode nada. E assim, fui. E se você não tivesse obrigação de ajudar, entende? Como você pode contribuir, né? Então, todo mundo escolheu sair fora e sobrou para você. É isso que está acontecendo, né? É Tem a que eu filha para sigo cuidar, todo naquela, mundo. sim, 14 anos atrás, eu fiquei com o poder para cobrar por ela, tá? E como ela saiu desse processo e teve 11 anos bem, mas tinha um problema de saúde, às vezes ficava de cama, então eu segui com o poder e pagava as contas para ela, tirava, levava dinheiro.
Mas ela estava bem mentalmente. Agora não. Aham. Só que eu tenho os poderes ainda. Então, hoje está fazendo um mês Qual que é disso. a sua pergunta? Esse é o tema. Eu não tá conseguindo, não veio uma pergunta. É, como isso pode? Veio uma pergunta. Como posso ser mais gentil com o meu corpo? Porque eu fiquei Isso. uma semana de cama. Eu fui até parar na emergência. Estou com toda brotada, com estresse. Fizeram até tomografia, porque estava com aquela enxaqueca que você não pode tensional, que diz que você não pode ver luz, não pode escutar nada. Sim. Até no último E, clube você estava assim, né? No último encontro do clube você sim, estava meio no escuro e tal, eu é. estava assim. Então, tem uma coisa, Cláudia, de tipo, e se você não tivesse que fazer nada disso, entende? Ou como você pode ser gentil com você mesma no processo, né? Porque se você Sim, não precisasse ser perfeita com tudo isso, se você não sim, precisasse ser perfeita e fazer tudo perfeitamente e ser a mais correta, sabe? Porque de verdade o que está acontecendo é que todo mundo saiu fora e deixou com você. Então, o que que você escolhe? As pessoas escolheram isso. O que que você escolhe diante da escolha que as pessoas fizeram? Né? Tá acontecendo isso com a sua tia. O que que você escolhe diante da escolha que ela fez? Né? Tudo bem, ela ficou uhum, doente, mas o que que você escolhe diante disso? Como você pode se honrar e ser gentil com você mesma com todo esse processo? sim. Né? Porque É, senão o é corpo vai todo, adoecer mesmo. Com a desonra, Cláudia, o corpo vai sim. adoecer mesmo. Eu agora, você vê que se você percebe a minha energia, ela está bastante bem, É. não? É, e eu fiz uma coisa, do dinheiro desse que eu estou administrando e que eu estou utilizando o meu tempo, o meu corpo, a minha vida, eu tirei um 10%. Uhum. E isso expandiu, como que o corpo ficou mais. Honrado, né? Você se honrou dentro desse processo, né? Você recebeu uma remuneração dentro do processo. E aí, isso foi a honra que você conseguiu ter diante de tudo isso. Sim. Só que Né? ninguém sabe. Foi, foi bem me honrar, mas ninguém sabe. Ou seja, porque todos assim dizem: ah, eu não cobro. Duas vezes levaram 2 domingos, uma prima minha e a minha irmã. Ah, eu não cobro nada. é, ou seja, Então, como faz vou. você. Então, fala para a pessoa se ela quer fazer. Ela quer fazer isso que você está dizendo, né? Claro, porque assim, todo mundo opina, dá opinião, não, mas não fazem nada. Então. E É bem aí eu isso, Cláudia. disse, Como você pode se honrar. Se as pessoas estão escolhendo isso que você escolhe, né? E o que mais é possível além de tudo isso? e como não me senti culpada, porque aí tem Uhum. uma programação. Sim. Como você pode não se sentir culpada? É uma boa pergunta também. Porque Como eu não posso culpa, me sentir culpada? culpa é um implante distrator, né? Então, Isso vem de, isso vem de, isso vem da cultura, isso vem da realidade que a gente é. tem que fazer pelos outros, até primeiro que, nossa, deu uma coisa no peito. Então, A gente tem tem que uma fazer as coisa de coisas honra, pelos outros Cláudia. primeiro. Tem uma coisa de honra. É como você pode se honrar nesse processo. Como você pode ser gentil com você mesmo e se honrar com esse processo. Uau, nossa, deu uma. O que é isso? Ou a pergunta seria: a quem pertence isso que eu estou A sentindo quem nesse momento? pertence isso? Exato. A quem pertence isso que estou sentindo agora? Eu tô brabíssima na pergunta hoje, Milena. Tô. Que bom. Tá. E aí simplesmente devolvo.
Então, tudo que a Isso. gente tem com consciência é inexato. Que mais é possível? Mas é possível. Cláudia, Eu acho que é acho que é isso, um processo, querida. eu acho que é isso. É um É, processo, é seguir nisso, me honrando e exato, é se honrar, né? É se honrar. Acho que o processo é um processo de você se honrar e as pessoas estão escolhendo isso que você escolhe, diante daquilo que as pessoas estão escolhendo. Cair na piscina de cocô sim, das pessoas, comprar os julgamentos das pessoas como real e verdadeiro, se perder na realidade das pessoas ou se honrar e escolher aquilo que vai ser honra para você diante dessa situação que está acontecendo, né? Acho que é por aí, sim. tá bom? Muito obrigada. Imagina, Eu gente sabia que linda, alguma então. pergunta ia sair. É? Eu, que eu sabia que alguma pergunta, porque eu não sabia que eu ia perguntar, mas eu sabia que alguma pergunta eu ia conseguir fazer sobre essa situação que ia abrir um pouco mais espaço. Que bom. Muita Muito gratidão. bom. Gratidão, querida. Então, vamos lá. A gente tem agora, amanhã, a gente tem uma call de os faxinões de pontos de vista estão rolando. O primeiro de dinheiro foi um espetáculo. Então, se você quiser comprar o pacote com todos os faxinões, você recebe o primeiro ainda que já aconteceu, você recebe a gravação, tá? Então a gente tem o faxinão amanhã sobre negócios, aí tem o faxinão dia 22 sobre relacionamentos e o faxinão antes do Réveillon, que é de corpo e prosperidade. E o que é um faxinão, gente? É a gente olhar todos os pontos de vista que criam a sua realidade daquilo que não está funcionando para o seu negócio, para os seus relacionamentos com o seu corpo para te trazer mais prosperidade, né? Então, pelos que vocês veem aqui, eu vou bem profundamente na energia daquilo que está criando a limitação, né? E a gente explode a realidade na forma como ela está funcionando. O do dinheiro, eu posso, assim, falar para vocês que foi uma explosão do lugar de limitação na porra toda, exatamente. A Pri escreveu aqui. É uma explosão na porra toda, é um POC-POD na porra toda. Então, cria uma realidade diferente, entende? Para a gente criar um 2026 diferente, tá? Então, amanhã é negócios, dia 22 é relacionamentos e dia 30 é com corpo e prosperidade, para a gente criar um 2026 diferente, tá? E aí a gente tem classe de voz em Balneário do Camboriú, que eu já falei sobre ela, classe de voz no Rio de Janeiro, fundamento em Curitiba, tá bom? Para os próximos meses. E o que mais é possível? Tá rolando na sexta-feira, tem o último encontro do Clube do Livro da Mágica, que está babado, bem babado. Se você não participou, é a sua última chance de participar até sexta-feira, tá bom? O Clube do Livro está demais. E o próximo Clube do Livro, que vai ser no final de janeiro, é o Ideal Tópico. Esse livro é um espetáculo, ele é sobre a gente liberar todos os construtos que nos prendem nessa realidade. Esse livro ele é babado, ele fala inclusive do planeta dourado no livro. Então, você já sabe que o próximo Clube do Livro é Ideal Tópico e ele vai ser só no final de janeiro, porque a gente entra nesse período de férias e tudo, então é só no final de janeiro. Tá bom? E acho que é isso, né? Esqueci de falar alguma coisa, meninas? Não, né? Então tá bom. A gente teve a mudança, né, do como ter conversas difíceis. Sim, A gente passou para como fevereiro, 10 e 11 de fevereiro. de fevereiro mudou Conversas Difíceis, que ia ser dia 15 e 16, mudou para fevereiro. E aí, gente, esse processo de ter conversas difíceis, eu acho que a classe requereu a mudança porque é o processo que eu estou passando. Então, é o meu processo que eu estou passando nesse momento que vai para a gente ter conversas difíceis lá em Atualização fevereiro. lá em fevereiro, né?
Exatamente. É Para uma que classe de um isso dia, né? Dividida em 2 noites. em 2 noites. É uma classe de voz, tá bom? Como ter conversas difíceis. É uma classe de voz que é de um dia inteiro presencial ou online. Ela pode ser facilitada em 2 horas 2 noites de 3 horas. Não tem pré-requisito, E com um Luana. super manual Um super manual. de voz certa para você. Exatamente. É uma classe de especialidade de voz certa para você. E é esse assunto tão A Pri diz que, delicado. Hã? a Pri diz que você está estagiando para a classe, né? Ela está ficando PhD. Exato! Eu estou estagiando para facilitar a classe. Exatamente. Vamos encontrar você lá, PhD. Porque conversas difíceis é esse lugar onde a gente foge delas. Onde a gente tem uma conclusão que é errado ter conversas difíceis. É uma conclusão que o outro não vai poder receber aquilo que você está querendo dizer. E aí o que a gente faz? A gente entra nesse processo da gente querer se encaixar para agradar o outro e se desonra. Se separa de você e se desonra. Conversa difícil é sobre você ter os 5 elementos da intimidade com você e se honrar dentro da conversa. Se a gente coloca a honra e os 5 elementos da intimidade com você mesmo dentro da conversa, você baixa as barreiras do outro e a conversa passa a fluir de um outro lugar. Né? Então, é isso. Então, a gente tem a classe de conversas difíceis. Lá foi para fevereiro, tá bom? E o que mais é possível? Gratidão por mais essa call espetaculosa. Um Feliz Natal para todas vocês. A gente se fala ali pelo protagonista, mas um ótimo Natal para todos vocês. E um 2026 fenomenal. E o que mais é possível agora? Tá bom? Beijo enorme em todos vocês e até! Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau!